ou entre você assinar o meu canal. Só que assinando o meu canal, você não ganha somente ele. Todos os meses você vai ajudar a manter o meu canal no ar, tá bom? Valores que vão ser aplicados financeiramente, tá bom? Serão internet, né? computador, microfones, tudo isso é um valor que a gente gasta, então é um investimento. Então, esse aí é o mínimo que você pode ajudar a gente a manter. Como já diria nossos irmãos, é apenas um valor simbólico, tá? Isso, um valor simbólico. Eu não quero todo mês fazer esse valor. Então compra pelo link, você só paga só uma vez. E tá tudo ok, tá bom? E tudo que nós vamos falar aqui vai estar dentro desse e-book. Nós não vamos falar tudo tintim por tintim. Para que você não fique já vi tudo. Para que eu vou querer ler. Nós vamos falar, primeiro, capítulo 1, sobre o Espírito Santo ensina. Capítulo 2, vida de oração. Tudo isso é importante para você evangelizar. 3, testemunho. 4, a palavra de Deus é uma ferramenta muito importante. 5, abordagem nas ruas. 6, visita nos lares. 7, e último, discipular. Nós vamos falar de cada qual desse um pouquinho. Lógico que se nós formos falar tudo aqui, nós vamos ficar aqui 2-3 horas e ainda não dá tempo de nós acabarmos. Vamos apenas pontuar algumas coisas chaves, né? O assunto-chave de cada tópico aí para crescer. Nós vamos falar, o assunto de hoje, o nosso papo de hoje é sobre evangelismo. E a primeira coisa que é indispensável para você colocar o pé na rua para evangelizar, qual é, o irmão Mateus? Bom, na minha perspectiva pessoal, é você ter a autorização de Deus. A autorização do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habitando na sua vida. Vamos ver aqui. O Espírito Santo ensina. Olha só. Tudo que eu falar aqui, eu vou tentar falar de uma linguagem mais simples, do jeito que está no e-book, aonde você adquirir, você vai estar nos ajudando e ajudando o seu ministério também. Tá bom? Um valor bem simbólicozinho, você vai ver que é bem pouquinho mesmo. Se nós recebemos a palavra de Deus, nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ser omissos, né? Olha só, diz no livro de 2 Reis, capítulo 7, verso 9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos? Ora, não podemos. Se esperamos até a luz, ou seja, se nós esperarmos até amanhecer o dia, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. O que isso quer dizer? Se nós recebemos a palavra de Deus, não podemos esperar. Se for de noite que recebemos, não podemos esperar nem o dia amanhecer. Já temos que anunciar. Um negócio interessante que, não sei se está ligado ao evangelismo, mas em relação ao Espírito de Deus falando com o homem, dando uma palavra para ele evangelizar, é Deus com Ananias, Jesus com Ananias, né? Quando Paulo estava lá cego, lá na casa, e ele de madrugada, né, vai até Ananias. Isso, Ananias, verdade. vai até a casa do tal. Aonde, na mesma hora, tal qual nós recebemos a incumbência, né, nós devemos cumprir. Né? Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, e aonde nós recebemos essa palavra, aonde de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Então, por que eu coloquei esse tópico? O Espírito Santo ensina. Diz no livro de João, capítulo 14, verso 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então, se você está preocupado, de que forma eu vou evangelizar? Onde? Como vou falar? Como vou falar? Então, Jeremias teve essa mesma dúvida, né? A primeira coisa que você deve fazer é se debruçar sobre a Bíblia Sagrada. E quando fala de debruçar, um vocabulário bem culto, um vocabulário bem formal. Debruçar não é você se deitar e dormir sobre a Bíblia, não, varão. É você
Ó, se dá o direito. Já acabei assumindo a personalidade da aula, né? Não é que ele é professor, gente. Ele é professor, então já vai acostumando aí, porque o linguajar do moço é bem sofisticado. Você vai dia inteiro, né, beber esse conteúdo, você vai absorver. Eu costumo usar nas minhas mensagens a expressão: o servo de Deus, ele é como uma esponja, né? A dona de casa, você aí, já lavou uma louça, já lavou um prato? Se você coloca uma esponja seca dentro de um pouco de água, o que é que vai acontecer? Essa esponja vai absorver a água. Bem assim somos nós. A água é a palavra de Deus e nós somos a esponja a ponto de ela permear o nosso interior. Mas, para isso, o Espírito Santo precisa lhe ensinar. E para que o Espírito Santo lhe ensine, necessário é que antes você já tenha passado por um discipulado. Então, se alguém te cobra, olha, você precisa evangelizar, a igreja precisa evangelizar, necessário é que antes essa igreja passe por um preparo, por um ensinamento, passe por uma instrução básica, pelo menos mínima, para que coloque o pé na rua para evangelizar alguém. Cristo fez isso, né? 3 anos e meio de um discipulado bem dado. Exatamente. À toa que a primeira pregação de um homem que era pescador, quase 3.000 almas se Pelo amor de Deus, né? Ali, ó. Se a gente fica feliz com um aqui. Outra coisa, né? As pessoas não querem se preparar. Não querem se preparar 1 semana, 12 dias. Não querem se preparar 1 mês, 3 meses para evangelizar. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Aí tem pessoas por aí que não querem se preparar, querem se preparar 2, 3 meses para cumprir o ministério de uma vida. Pelo amor de Deus. Não, enquanto ao contrário. Quanto mais preparo tiver, mais êxito e eficácia. Sabe que uma das coisas que tem na liderança pastoral, eu sempre falo, né, nas aulas sobre liderança eclesiástica, liderança pastoral, a principal característica de um líder é a eficácia e a eficiência. Lembra dessas 2 palavras, eficácia e eficiência. Eu vou colocar ela para você também que quer evangelizar. Eficácia e eficiência. Eficácia e eficiência. E aonde você vai? Você vai procurar através da palavra de Deus, né? Óbvio, eu não vou estar citando, alguns trechos, tudo isso que nós estamos falando aqui, né, vai estar no e-book. Ficou curioso? Compra o e-book aí. Ou então assine aí a membresia do canal, seja membro do canal. João, capítulo 16, versos 7, 11. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu coloquei esse versículo completo para ele dar mais uma ênfase, né? uma ênfase mais notória. Mas a mensagem principal aqui é: o Espírito Santo ensina, capacita, direciona, escolhe e te leva até um fim. Que fim é esse? O êxito, a eficiência e a eficácia. Uma das coisas nesse tópico, o Espírito Santo ensina o quê? Você precisa do quê? Você precisa de evangelizar. Então você vai fazer o quê? Você vai aprender a Bíblia Sagrada, você vai aprender sobre a palavra de Deus. E você vai ter em mente que é o Espírito de Deus que faz o quê? Que convence o homem do pecado. E conduz, né? É interessante falar sobre isso aí, que acho que é Atos 16 ou é Atos 15. Se não me engano, é que Paulo, que Lucas relata que Paulo diz, né? E queria eu ir para uma cidade e o Espírito me repelia para outra. Queria eu ficar e o Espírito mandava eu ir. Não. Então, meu querido, uma das coisas